pelo menos a gente deseja que seja sua grande parte motorista, também é muito focado aí para eles, mas quem não é motorista, quem é de outra área, também é interessante, importante saber, para que a gente possa dar sempre o auxílio necessário para os motoristas estarem realizando o trabalho com segurança. Então aguardem só um minutinho, já vou fazer aqui a ligação para o Fabrício e vou compartilhar com vocês aí o áudio dele, a gente vai bater um papo aí com vocês. Pronto, voltamos aqui, vamos dar início então à nossa DDS de hoje. O Fabrício já está aí conectado. Fabrício, deu suas boas-vindas aí, pessoal. Fabrício? Tá. Então vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre a prevenção de tombamentos. A ideia aqui é realmente bater um papo, trocar informação. Vocês motoristas já têm aí no dia a dia, né, na vida aí da Contato, a gente já teve aí treinamento específico de simulador sobre prevenção de tombamentos, né, como evitar o tombamento. E a ideia aqui hoje é a gente bater um pouco papo, falando um pouquinho essa questão do tombamento, que a gente sabe que o treinamento, o tombamento, é dos piores, né, cenários de um acidente no transporte rodoviário de cargas. Então, quando a gente fala em tombamento, o risco aí de vazamento de produto, de vítimas, né, muitas vezes vítimas até mesmo fatais, é muito grande. Então, quando a gente tem uma situação de um agravamento de uma situação muito grave, de um risco muito alto aí de acidente, e com risco até mesmo de um vazamento, de um produto perigoso, então a gente precisa estar cada vez mais atento, né? Na história, né, do transporte rodoviário de cargas, a gente já teve, né, muitos casos de acidente. Recentemente tivemos também acidentes com tombamentos. Algumas situações de tombamentos, a gente chega, né, a acontecer o tombamento, muitas vezes não acontece vítimas, né, a gente recentemente teve aí um motorista não ficou machucado, tivemos um outro né, um agregado, que a gente teve aí uma vítima fatal, né. Muitas vezes não acontece vazamento, às vezes acontece vazamento também, né. Então, quais são as consequências de um tombamento, né? O que um acidente com tombamento causa como consequência? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pôr, né, em consideração o que? É a vida. Né?
Primeiro a gente tem que pôr a vida, né? A vida do motorista, a vida de terceiros, que seja outros motoristas, né? Que usuários aí da rodovia, que seja até mesmo a população, né? Então, vidas. Se você tomba um caminhão, acontece um acidente com tombamento, muitas vezes não tem dano material, mas e a vida, né? Se envolver num carro pequeno, a dimensão de um caminhão comparado com um veículo leve, né? A diferença de um para o outro é muito, muito grande, né? Então, é um dos fatores aí, é o fator principal que a gente tem que levar em consideração, a vida. Né? Principalmente a vida de você, motorista, que está na condução daquele veículo. Né? Outro fator, né, que eu também comentei aí, é o que? É a comunidade. Então, o Fabrício pode até comentar aí, quando acontece um tombamento, um acidente, como que você afeta a comunidade? Quer comentar aí, Fabrício? Fabrício, eu acho que está com um problema no seu áudio aí. O pessoal não tá conseguindo ouvir aí. Não sei se tem algum problema aqui com o áudio. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Só um minutinho. Tenta falar de novo, vamos ver se eu consigo ouvir aí seu áudio. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Isso, vamos ver se eles vão conseguir. Isso, agora pode falar, Fabrício, está funcionando. Fala de novo. Perfeito. Bom, pessoal, a apresentação já foi feita, né? Fabrício, quem fala com vocês. Esse tema de hoje é um tema muito importante, né? Eu e o Thiago até resolveu abordar esse assunto com uma forma de um bate-papo, para não ficar um negócio extremamente formal e cansativo, mas reforçando sempre a importância do tema, né? Uma das nossas principais missões aí dentro da transportadora é a prevenção de acidentes, né? E se falando em acidente, um acidente em potencial, um acidente que tem grandes probabilidades de ter diversos desdobramentos, é a questão do tombamento. A gente, graças a Deus, reduziu muito esse número nos últimos anos, né? Graças ao trabalho que todos vocês vêm desempenhando no dia a dia. E se hoje o número é um tombamento a cada 2, 3 anos, a gente vai fazer o máximo para zerar toda essa estatística, porque para a gente que trabalha com segurança e com prevenção, não existe tolerância quando se fala em vidas, né? O número ideal e o número que a gente busca é 0 acidente, 0 vítimas, um total de 0 pessoas feridas, né? E falando em si do tombamento, a gente sabe que quando ocorre um tombamento, quais são as principais consequências que esse tombamento pode gerar? Primeira consequência, que é a primordial em qualquer cenário de acidente, né? Questão da prevenção à vida, né? Sempre quando ocorre um tombamento, tem grandes chances de ter lesões graves ou até mesmo óbito envolvido, né? Nesse caso pode ser ou do nosso motorista ou de terceiros envolvidos, né? Então, a primeira preocupação nossa é sempre com a questão de vítimas, né? Sempre quando a gente recebe algum tipo de ligação dos motoristas ou algum tipo de comunicado, a primeira coisa que a gente pergunta tem algum ferido? Tem alguma vítima? Ah, não tem. Aí, em seguida, o que a gente faz?
Tem vazamento de produto? Você estava com o veículo carregado ou vazio? Aí, a partir daí, a gente já, de certa forma, mensura o local, mensura o cenário e toma as devidas medidas aplicáveis ao cenário, né? O que é importante, sempre quando se fala em tombamento, conforme eu mencionei, você pode ter a questão aí, a principal, que é pessoas feridas, né? Aí, segunda consequência, a gente pode mencionar o vazamento de produto químico, né? E a gente, pessoal, a gente trabalha com produtos perigosos, né? Cargas críticas. A gente transporta aí GLP, que é um produto, que é um gás inflamável. A gente transporta aí no segmento do líquidos, transporta etanol, transporta gasolina, são produtos inflamáveis. Então, assim, se teve um tombamento, teve o vazamento do produto, a carreta estava carregada, quais são os perigos e riscos em potencial nesse cenário? Tem o risco de ter uma explosão? Então, o que é necessário fazer? É necessário fazer um isolamento? Os órgãos já foram acionados, bombeiro, polícia, concessionária, enfim, a gente avalia tudo isso num cenário. E tem também a questão do dano ambiental, né? Que a gente sabe que é um fator de extrema importância. A empresa tem toda uma preocupação aí com questões relacionadas ao meio ambiente. Então, esse é um fator também importantíssimo para nós. E a gente pode mencionar aí, na última escala, a questão dos danos materiais, né? Vocês sabem o valor patrimonial que um conjunto mecânico que vocês conduzem na rodovia diariamente tem, né? Tem todas essas questões e esse cenário envolvido. Então, assim, esses são alguns dos possíveis desdobramentos que um tombamento pode causar, né? Se a gente for parar para analisar do segmento do químicos, falando num carregamento de uma amônia, por exemplo, a gente está falando de um gás tóxico e corrosivo. Deus nos livre e guarde. Imagine ocorra uma situação desse tipo perto de alguma comunidade, perto da onde tem aglomeração de pessoas, perto de onde tem trânsito de pessoas. Trânsito de pessoas, obviamente que vai ter, né? Porque quando se fala em rodovias, em vias de tráfego, a todo instante tem outros veículos e outros automóveis passando por aquele local. Então, aí já potencializa ainda mais o cenário também, porque no caso aí é um gás tóxico e corrosivo. É um gás que, conforme a velocidade, conforme a direção do vento, ele se propaga de uma forma ainda maior. Então, assim, são diversos cenários, são diversas coisas a serem avaliadas. Esses são apenas alguns dos exemplos críticos que um tombamento pode ocasionar. O Thiago vai estar retomando a palavra aí e a gente vai fazendo esse bate-bola, as principais causas de um tombamento, principais consequências, principais medidas de prevenção, e a gente vai seguir dessa forma hoje. É isso daí. O Fabrício aí comentou, então, deu sequência aí no que eu falei, da questão das consequências. Então, está bem claro, todo tombamento ele vai trazer consequência, né? Por menor que seja, ele vai trazer uma consequência, né? E normalmente a consequência, ou né, basicamente, vai ter uma consequência ruim. Que seja lá, o mínimo que seja o dano material. Ninguém machucou, não teve vazamento de produto, mas teve no mínimo, né, o dano material, o transtorno à sociedade, à comunidade. Quando acontece um tombamento aí que para uma rodovia, né, quantas vidas são afetadas aí numa situação dessa. Então, temos que ter essa consciência que por mais, né, que seja, muitas vezes a gente entenda, uma coisa simples, mas esse simples ele é prejudicial, né? Então ninguém quer sofrer, né? Eu sempre comento que ninguém quer sofrer acidente, ninguém quer se machucar, ninguém quer tombar caminhão. Mas então por que ainda, mesmo ninguém querendo, a gente ainda muitas vezes acaba acontecendo situações de tombamento. Então isso que a gente precisa entender. Aí a gente vai para a questão da prevenção, né? Então, se a gente tem uma situação que é ruim, que não é legal, né, que vai causar problemas, né, que pode causar aí danos à vida, dano ao patrimônio, dano à comunidade, né, danos gerais, aí, dano ao meio ambiente, então o que a gente tem que fazer? Tem que agir preventivamente. Então, a prevenção é tudo que a gente faz, são ações
antes, né, de acontecer. Então, não aconteceu tombamento, não aconteceu acidente, mas eu tenho que fazer isso por quê? Se nunca aconteceu. Então, eu tenho que fazer porque eu tenho que tomar ações preventivas, antes de acontecer. Porque depois que acontece um acidente, eu tomo uma ação, que seja qualquer que for essa ação, para não acontecer mais, esse acidente, essa situação, esse tombamento, ou qualquer que seja o acidente, ou ação, né, que eu falo, ela deixa de ser preventiva e vai se tornar uma ação corretiva, porque já aconteceu. Então eu deixei de prevenir, não é mais preventivo, é corretivo. Então a gente tem que cada vez mais ter essa consciência que a prevenção é antes de acontecer. Tudo que eu faço depois não é mais preventivo, é corretivo. E aí, muitas vezes eu posso aprender aí com a situação de erro, né, com a situação da falha, eu posso aprender e não falhar novamente, porém, como também eu posso, né, não aprender com aquele erro. Eu posso ignorá-lo, né? Ou muitas vezes eu não tenho nem a oportunidade de aprender, né? Muitas vezes eu não tenho nem a oportunidade de aprender com aquele erro. Então, isso que a gente precisa deixar, né, precisa entender que não podemos deixar acontecer situações como essa, né? Então, partindo agora um pouquinho para a prevenção, para a gente entender um pouquinho o que causa um tombamento. O que causa o tombamento de um veículo? Quer comentar alguma coisa aí, Fabrício, sobre o que causa? Quais são as causas de tombamento? Sim, vamos lá. Um fator muito comum, né, pessoal, quando se fala em tombamento, é a força G, né? Não sei se todos conhecem esse termo ou não, né? Mas a força G, ela é um termo muito comum utilizado nas corridas de Fórmula 1. E trata-se da medida para determinar a aceleração lateral que acontece em uma curva, né? Porque a gente sabe que na Fórmula 1, por exemplo, os segundos são extremamente valiosos, né? Então, à medida que o piloto faz uma curva em determinada velocidade, com um determinado ângulo de abertura da curva, ele tem um tempo que foi gasto naquela manobra que talvez impacta na sua classificação, impacta no seu trabalho. O que, graças a Deus, não é o nosso cenário, né? A gente não precisa fracionar os segundos que está realizando a curva, fracionar a aceleração que está realizando a curva, muito pelo contrário, né? A gente não tem essa questão de... Tem sempre um controle muito rígido com relação à velocidade, e um fator muito importante a ser mencionado nessa questão da velocidade é que, às vezes, muitos motoristas de veículos pesados, né, eles tomam como parâmetro a placa indicativa da rodovia. Exemplo, verifica uma curva um pouco mais à frente e menciona que aquela curva, na placa de sinalização, consta que pode ser feito a 20 km por hora. Muitas vezes, aquela velocidade estipulada, ela foi estipulada pensando em quê? Pensando em uma curva realizada por um veículo leve, pensando em uma curva realizada por uma motocicleta. Às vezes, aquela velocidade que foi estipulada ali não foi pensando no seu conjunto mecânico, que está aí com 20 toneladas, que está com 25 toneladas, com 30 toneladas. Então, assim, se falando nessa questão da curva, do produto, outro ponto importante também... Deixa eu só complementar, né, Fabrício? O que você acabou de falar, né? É um dos 5 hábitos, né, da direção segura, que é a velocidade compatível, né? Então, a velocidade compatível é o que o Fabrício acabou de comentar, não é a velocidade que é da sinalização, ou a que eu acho que é. Muitas vezes ela é menor, né? A gente tem como exemplo aí, para ajudar aí, a gente tinha um histórico muito grande de tombamentos ali num trecho que era Santos Dumont, ali na Rio Brasília, né? Que tombava muito caminhão, chegou a tombar muitos caminhões lá. E qual que é o problema lá, né? Será que era a velocidade? Sim, com certeza era a velocidade, porque a rodovia continua a mesma, né? Os caminhões continuam os mesmos, passando pelo mesmo local, mas o que mudou então? Mudou que, né, infelizmente,
foram acrescentadas além da sinalização, né, mas radares, acho que, se eu não me engano, até lombadas, né, no local lá, e que vai fazer com que, muitas vezes, forçando mesmo as pessoas a praticar uma velocidade inferior àquela que muitas vezes ele acha que é a segura, né? E aí você consegue garantir aí a estabilidade do veículo, que é o ponto G. Então, quando você faz a velocidade, principalmente em curva, esse ponto G, ele atrai, né, o veículo para a condição de tombamento. Então, a velocidade ela é o fator principal para tombamento. Então, se eu fizer, dependendo da velocidade, se eu fizer uma curva, vai muito afetar a condição do meu veículo, né, da estabilidade dele, e sim provocar o tombamento. Não, com certeza. Um fator importante aí a mencionar também, né, é que os automóveis de passeio, eles costumam derrapar antes de tombar, né, antes de capotar. Diferente dos caminhões carregados, né, ou vazio mesmo. Ele tomba antes de derrapar. Então, assim, você não vai ver um caminhão derrapando. Você vai presenciar ele já tombando, que é um fator de risco. E falando em tombamento, falando em questão de velocidade, o que é importante também a gente mencionar quando está falando em tombamento? É importante o quê? A gente mencionar quais os pontos críticos em um trajeto que a gente consegue mapear um ponto em potencial para ocorrer um tombamento. A gente pode mencionar aí como ponto crítico rotatória, alça de acesso a viadutos, curvas fechadas, curva sequencial, curva em formato de S, né? E até mesmo declives e pontos de serra, né? Todos esses cenários, eles potencializam um tombamento, né? Importante vocês saberem também, tem estudos científicos e estatísticos que um conjunto mecânico carregado, a partir de 5 km por hora, ele já é possível de tombamento. Já é uma velocidade que ele é passível de tombamento se ele não conduzir o seu conjunto considerando os conceitos de direção defensiva e também considerando aí a via que ele está trafegando. Legal, muito bom. Uma outra também observação aí que eu, dando continuidade também, é a questão, né, do enchimento da carga, né? A gente trabalha aí com produtos a granel, né? Então existe uma grande diferença quando você transporta veículos, produtos embalados e a granel. Nosso caso é granel, quer dizer, é um compartimento só, você leva aquele material, aquele produto, né? Os nossos produtos que nós transportamos, muitos deles são gases, né, em sua grande maioria, e tem também os líquidos. Existe a questão do enchimento, uma regra que é muito conhecida como 80-20, né, que é a porcentagem do enchimento. Então, para você ter uma garantia de segurança, que o veículo tenha uma estabilidade, né, então você tem que manter lá no máximo, né, no mínimo, né, 80% do produto. Então você tem que ter de 80% para cima, e se você for carregar muito pouco, teria que ser de 20% para baixo. Essa faixa de 20 a 80 é uma faixa de muito perigo, né, que pode causar risco de tombamento. Então, por isso que muitas vezes a gente bate forte, né, nessa questão do enchimento da carga, para a questão dos gases. Os gases, eles têm uma particularidade que você não pode estar carregando, transportando, né, dentro do vaso de pressão da carreta para gás ou para amônia. Você não pode estar transportando ali 100% de volume líquido. Então, por mais que seja um gás, o gás, o GLP, a amônia, butano, propano, eles são gases, a característica física deles, na atmosfera, a pressão e a temperatura normal, ele é um gás. Porém, dentro do reservatório, dentro do tanque do vaso de pressão, como ele está sob pressão, ele está numa condição anormal, né, da atmosfera, ele está sob pressão, ele se transforma em líquido. Então lá dentro eu vou ter uma fase líquida e uma fase gás. E o que a gente sempre observa na questão da segurança é a fase, né, líquida.
Então, a fase líquida lá, eu tenho 100% de gás lá dentro, mas eu tenho lá dentro 85% da fase líquida e 15% da fase gás. Esses 85%, que normalmente no carregamento é sempre feito nessa base, os 85%, ele que vai estar acima, né, dos 80%, que vai garantir a segurança na estabilidade. Muitas vezes tem a questão, a carreta tem o quebra-onda interno, que são chapas, né, na parte interna do tanque, do vaso, existem chapas que com o nome de quebra-onda, que ele evita, sim, uma movimentação, uma força, uma força que é dentro desse produto movimentando dentro da carreta. Esse quebra-onda ele consegue sim segurar essa força, mas ele é para frente e para trás. Numa situação de quando você vai sair com o veículo ou quando você tem uma necessidade de ter uma freada. Então, esse quebra-onda ele consegue segurar esse impacto e não causa aquele solavanco dentro do vaso, dentro do equipamento, e pode também evitando aí situações até de acidente, de risco de acidente. Porém, para a lateral não existe. Então, se o motorista, porventura, ele sair se ele fazer um movimento brusco, né, se ele sair para um desnível, que nem o Fabrício comentou, por menor que seja a velocidade, há uma movimentação do produto dentro do tanque, e se essa movimentação for lateral, ela pode influenciar sim na estabilidade do veículo. Então isso é o grande perigo aí, tá nessas situações onde eu tenho um transporte aí de um vaso de pressão. Já nos líquidos, normalmente, né, aí é uma situação normal, é você carregar sempre acima de 90%, né, porque é bom tanto para a empresa, bom para o cliente também, sempre transportar um volume máximo do reservatório. Agora, existem situações onde não dá para carregar, porque dependendo do pedido do cliente que vai levar o produto. Nesses casos, a gente tem que estar sempre observando, você motorista principalmente, né? Está acima dos 80%, tá ok. Está abaixo dos 80%, já é perigoso. Então, sempre observar isso, que é um fato que vai ajudar na prevenção dos tombamentos. Fabrício, quer continuar? Não, sim. Até pegando um gancho nesse tema que o Thiago falou da movimentação da carga dentro da carreta, né, dentro do tanque compartimentado, tem um efeito aí que às vezes alguns conhecem como, eles falam que o produto chicoteia, né, mas na verdade tem um nome técnico para isso, a gente fala que é o efeito slosh, né, que em um tanque ou compartimento carregado com volume parcial, o movimento da carga é mais intenso, produzindo assim um efeito que é conhecido como efeito slosh, né? E esse movimento da carga desloca lateralmente o centro da gravidade, né? Transferindo o peso inteiramente para aquele lado externo da curva. E por consequência aí é o que facilita um tombamento, né? O que a gente pode falar isso? Falando em tombamento, pessoal, a gente já mencionou a questão da velocidade compatível ou velocidade incompatível. A gente mencionou aí a questão da via, só que um fator muito importante que a gente tem que mencionar também é o fator físico e emocional do condutor que está conduzindo o conjunto mecânico. Por exemplo, a pessoa tem que estar bem, ela tem que estar se sentindo disposta, ela tem que estar com todos os seus reflexos. Essa pessoa ela não pode estar fadigada, ela não deve estar aí em um estado de tensão. A gente sabe que, infelizmente ou felizmente, às vezes problemas pessoais interferem na questão profissional, às vezes questões profissionais interferem em questões pessoais, e o condutor de um veículo de cargas críticas, ao ele assumir a direção, é importantíssimo a transparência no seguinte sentido: eu estou bem e eu estou apto a conduzir esse conjunto? Eu estou fadigado, eu estou com algum problema na minha casa, eu preciso tirar uma folga, eu preciso resolver alguma questão pendente?
Se a pessoa não se sentir apta e capacitada por isso, por favor, informe o seu gestor, informe o departamento de segurança do trabalho. Vocês podem ficar tranquilo que quanto a isso, vocês não vão sofrer nenhum tipo de represália. Para a gente é muito melhor realocar uma questão estratégica e logística do que horas depois a gente receber a comunicação aí de um acidente, né? Eu acho que é um fator importante a ser mencionado também, Thiago. Isso, aproveitando também, né, essa questão da fadiga, né, um fator muito importante realmente a questão da prevenção de acidente para tombamento, a questão realmente da fadiga. Inclusive, eu vou passar para vocês aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui, a gente teve recentemente um acidente, um tombamento, e eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo, né, para vocês estarem vendo qual a importância aí qual a importância da questão aí da fadiga. Só um minutinho. Então esse é a câmera aí do veículo, o motorista conduzindo o seu veículo aí, ele realmente vem a fadigar, né? Ele vem a cochilar ao volante e aí por mais que ele não esteja até mesmo numa velocidade não muito fora do normal, mas você vê, né? Se fosse uma condição muitas vezes até uma carga seca, podia ser que ele conseguiria aí, né? Manter a estabilidade do seu veículo e não tombar. Porém, como é uma carga líquida, vocês conseguem ver aí que ele sai para fora da rodovia, e quando sai para fora da rodovia e pega um desnível, há uma movimentação desse produto dentro da carga, dentro do tanque, do recipiente, e aí vem o fator lá que o Fabrício comentou no início, a força G, você desloca aí esse ponto de estabilidade do veículo, que é o central, ele vai movimentar para a lateral do veículo, e aí não tem o que fazer, né? Ele poderia ter segurado ali, poderia ter feito o que for, mas essa força ela é muito violenta e ela vai fazer o veículo tombar e não tem o que segurar. O cavalo, vocês percebem, né, nessa parte inferior aqui, que ele consegue até mesmo segurar o cavalo ali a hora que ele sai para fora, na posição. Mas a carreta, a hora que ela tomba, ela dá aquela chicoteada, né? Então ela chicoteia e causa aí, então, o tombamento do veículo. Então, importantíssimo, né, a gente rever aqui. São situações que, né, graças a Deus, né, graças à sorte, graças a Deus, ele teve aí não teve ferimento, né, não teve vazamento de produto. Aquele tombamento que eu comentei, que ele é a menor consequência, né, que é o dano material, né, não ficou sobre a rodovia e tal, mas a possibilidade de acontecer uma situação mais grave, né, é muito grande. O risco, o potencial de risco desse acidente, ele é muito grande, né, de um motorista perder a vida, de tombar e envolver outros veículos, de vazar um produto e causar uma contaminação, né, muito grande aí do meio ambiente e consequências muito grandes também. Então são situações que a gente precisa levar como lição aprendida, né? Isso é uma lição aprendida que são o que pode acontecer. Então eu entendendo o que pode acontecer, eu trabalho na prevenção. Então a questão da fadiga é muito importante, tá sempre, começou a dar sinais de cansaço, para o caminhão, descansa, cochila, tira o seu descanso lá, vai descansar, tá, uma situação não está muito agradável, está sentindo que não está muito bem de saúde, que o Fabrício comentou, não estou legal, para o caminhão, né? Nós estamos, principalmente agora, numa época de frio. O frio hoje, qual que é o grande problema do frio, né?
a questão de chuva, que pode acontecer chuva a qualquer momento, já está acontecendo, pelo menos aqui na nossa região de São Paulo, acho que não, andei vendo noticiário, algumas regiões no Brasil está acontecendo chuvas, né, pancadas de chuva, e o frio ele causa um outro risco muito grande, que é a neblina, né, que é uma situação também que causa muitos acidentes e também o tombamento. Então qualquer situação que será o nosso próximo assunto da nossa live, que são situações, como que fala aí, Fabrício? Fugiu, relacionadas a... E esperar o inesperado, né? Esperar o inesperado. Situações inesperadas, elas causam reações inesperadas, né? Eu tenho uma situação inesperada, eu vou tomar uma reação inesperada. E dependendo da situação, da reação que eu tomar, eu posso, né, vir a causar um acidente. E esse acidente, muitas vezes, o tombamento, né? Então, por isso que a importância da prevenção do tombamento é fundamental, né, para garantir a nossa segurança, a nossa vida, nossa volta para casa. Sobre isso? Só pegando um gancho nessa questão que o Thiago comentou, de esperar o inesperado, né? Será o assunto da nossa próxima live. Nessa live aí a gente já vai fazer uma apresentação em slide, né? A gente tem um material muito rico com relação a esse tema. Mas falando do tema em si, esperar o inesperado e da prevenção a tombamentos, a gente pode muito bem fazer um link com diversas situações do dia a dia. Exemplo, a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que estão em condições de moradores de rua, né? Às vezes, dependendo do circuito. Eu me recordo muito bem, em abril, a gente teve um caso desse, até com um veículo, até um cenário que envolveu um veículo nosso, e esse veículo ele possuía câmeras. E o motorista informou para a gente aí a data e o horário, e a gente conseguiu buscar nas imagens uma pessoa que está nessa condição aí de moradora de rua, cruzou a rodovia andando assim com o seu carrinho de recolher sucata, como se ele estivesse atravessando uma rua que não tem movimento. Numa dessa aí, se o motorista não espera o inesperado, ele pode se assustar. Aí, para evitar um atropelamento, ele direciona o conjunto para um acostamento. Aí, em razão desse movimento brusco que ele comete, pode ocasionar um tombamento. Então, assim, são dois temas que podem parecer distantes, mas eles são extremamente conexos, né? Falando dessa questão mais voltado para o tombamento, não focando aí nessa questão que a gente vai abordar na semana que vem de esperar o inesperado, um fator importante também, Thiago, que eu acho que é importante comentar com todo o pessoal que está nos assistindo, né? É a questão da distração, né? O que pode causar a distração de um condutor quando ele está realizando a sua atividade? A gente pode mencionar a questão aí, rádio, ou se não a pessoa que acha que ela consegue comer e dirigir ao mesmo tempo, que ela consegue beber uma água e dirigir ao mesmo tempo. A gente pode também mencionar a questão que vocês já conhecem muito bem, é um assunto batido, mas a gente pode mencionar a questão do uso do celular, que é um dos maiores inimigos aí, não só para quem transporta produto perigoso, mas a gente falar no trânsito em geral, né? Tem até estudos que apontam que o celular ele está associado com pelo menos 53% dos acidentes de trânsito. Isso é um fator importante também. A gente mencionou muito a questão da fadiga e do preparo físico e emocional que o condutor de um veículo tem que ter, né? Ao assumir a direção, mas o que a gente sabe muito bem quais são os fatores que interferem no fator psicológico. Mas falando aí da fadiga, que fator que interfere numa situação aí de fadiga, numa condição onde a pessoa se encontra fadigado? A gente pode mencionar a questão da alimentação, é um fator que reflete muito esse cenário, né? Inclusive, boa parte dos acidentes acontecem após o almoço, após as refeições, né? Por quê? A pessoa faz aquela pausa para descanso dele, né?
Ele vai lá, se alimenta e às vezes ingere uma alimentação pesada. Ingeriu essa alimentação pesada, querendo ou não, boa parte do sistema sanguíneo do nosso organismo vai estar concentrado em fazer a digestão desse alimento. Querendo ou não, quando você já se alimenta, você entra, de certa forma, em um estado de relaxamento. Ao ingerir uma comida, uma refeição aí um pouco mais pesada, também impacta e influencia diretamente para isso, né? Aí a pessoa vai, assume a condução aí do seu conjunto e entra nesse estado de relaxamento. Aí às vezes se depara com um cenário crítico, né, que a gente mencionou, uma rotatória, uma curva em S, uma curva fechada, uma velocidade incompatível e numa situação aí de fadiga. Então, assim, tem todos os elementos possíveis e prováveis para ter um tombamento. É isso daí. A gente também é importante falar, só para fechar o assunto fadiga, né? A questão do cansaço e do sono, né, pessoal? Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, né? Então, assim, uma boa noite de sono é importante. A questão do cansaço também é uma coisa importante. Às vezes a pessoa até teve uma boa noite de sono, mas naquele dia ela não está se sentindo legal, ela está se sentindo muito cansada, enfim. O que a pessoa deve fazer? Deve continuar a viagem nessa situação? Não. Para em um posto, comunica o gestor, faz o descanso que for necessário. Se a pessoa não estiver se sentindo bem, a gente vai tentar ver um hospital mais próximo, vai tentar fazer toda uma questão logística aí para ver a real situação que está acontecendo, né? Porque às vezes pode ser indício de alguma coisa mais grave, ou mesmo pode ser até uma questão aí que um breve descanso já resolva, né? Mas esses dois fatores são fatores aí importantes nessa situação de fadiga. A questão da alimentação, né? Buscar sempre fazer alimentações um pouco mais leves, né? É lógico, tem que ter sustância, tem que ter proteína, um arroz é fundamental, uma salada é fundamental, mas evitar essas refeições mais pesadas, né? Churrasco, feijoada e principalmente o excesso, né? Tudo que é em excesso faz mal. Até a água, se a gente beber em excesso, ela faz mal. Quem dirá uma refeição, né? Então, acho que são fatores importantes aí a serem mencionados também. É isso daí. Então, eu vou até compartilhar com vocês aqui, tem um vídeo aqui, só para demonstrar, né, o Fabrício comentou do efeito slosh. Tem um vídeo aqui que mostra um pouquinho da movimentação dentro de um veículo do líquido, né, quando ele não está, né, dentro dos 80, 90 lá. Então ele está aqui, no caso, 50%, né? Olha a força, né, da movimentação quando você tem uma freada, quando você tem uma aceleração, que seja. Nesse caso ele teve uma freada, ele vinha numa velocidade e o produto veio a movimentar dentro do tanque. Então isso demonstra, né, essa força para frente e para trás. Quando você tem o quebra-onda, você consegue ali segurar, né, um pouco dessa força e não ocasiona problemas maiores. Porém, quando a gente tem uma movimentação lateral, eu não tenho quebra-onda. E realmente existe essa movimentação e vai realmente prejudicar a estabilidade do veículo. Então é só um vídeo demonstrativo aí para a gente demonstrar um pouquinho para vocês aí como que funciona, né, num veículo a movimentação do produto lá dentro. Outra coisa, então, só para a gente dar os finalmente aqui, dar o início ao término da nossa apresentação, nossa DDS de hoje, também não vamos prolongar muito. Pessoal, qual que é o grande objetivo, então, né, nessa situação, né? Quando a gente fala, então, em prevenção de tombamento. Tombamento é um acidente, vai trazer consequências. Eu tenho que sempre prevenir o acidente, porque não posso deixar acontecer para depois tomar ações para prevenir. Lembrando sempre que é a vida da gente que é a importância, né? Qual a importância maior? Minha vida, voltar para casa com segurança, para minha família, lembrando sempre, né, que a gente tem a nossa família lá que está esperando pela gente. Então, tudo que a gente puder fazer no dia a dia,
preventivo é fundamental para que eu possa voltar para casa, né? Tudo são os detalhes que muitas vezes deixa escapar da nossa mão. Muitas vezes vocês vão olhar e falar assim, poxa, mas a DDS de hoje falaram coisa que eu já sabia. Claro que você já sabia, muitas vezes não, né? Mas a maioria de vocês já sabiam tudo que a gente falou aqui. Mas é mais um fato aí para a gente estar relembrando, sim. Relembrando, até o nome fala, diálogo de segurança, é bater um papo, relembrar a importância disso para a minha vida, né? Que isso é bom para mim, principalmente, para a empresa, para os acionistas, para os funcionários, para o cliente, para a comunidade, é bom para todo mundo. Então, a gente ter essa consciência que isso é bom, eu prevenindo o acidente é bom, é fundamental. Muitas vezes também o pessoal fala assim, mas é porque é perigoso. Não, independente se é produto perigoso ou se não é perigoso. Se você toma um veículo, acontecer um tombamento com um veículo que está carregando uma carga perigosa e um veículo que está carregando uma água, que seja, que não é carga perigosa, ele pode ter as mesmas consequências. Aquilo que eu falei, muitas vezes não vaza produto, mas será que não vai ter óbito? Claro. Quantos, principalmente vocês motoristas que estão no dia a dia nas rodovias, quantos acidentes vocês passam por dia, que vocês observam, que vocês veem uma situação, o cara tombou o caminhão, e aí, qual é a probabilidade de uma pessoa que tombou o caminhão vir muitas vezes a não, até mesmo perder a vida, né? Ou até mesmo envolver outros veículos? A probabilidade é muito grande. O risco de você tombar o caminhão sozinho é muito pequeno, o risco de você tombar e envolver outras situações. Então, nós precisamos garantir isso, né? Essa segurança principal aí para vocês, que é fundamental para que a gente possa voltar para casa com segurança. Nosso objetivo aqui da segurança, do SSMA, da Contato, é dar esse apoio para vocês, para que vocês tenham essa condição de voltar para casa. Tá no amparo da sua família. Comenta aí alguma coisa por isso? Sim. Eu acho que assim, foi um bate-papo aí de quase 50 minutos, né? Eu acho que foi muito produtivo, igual o Thiago mencionou. Às vezes são questões que vocês já conhecem, vocês já viram e vocês já estudaram sobre isso, mas assim, é sempre importante a gente reforçar esses conceitos relacionados aí à direção defensiva e também relacionado aí nesse caso que a gente colocou como assunto específico hoje, que foi a prevenção a tombamentos, né? Só dando como uma instrução final, né? O que é importante, pessoal? Se por algum motivo o conjunto de vocês saírem da faixa principal ou se direcionar para um acostamento, o que é importante o condutor do veículo tem em mente? Primeira coisa, é importante reduzir a velocidade, manter o conjunto alinhado e voltar para a pista da forma mais suave possível. Por quê? O que também geralmente causa bastante tombamento? A questão de movimentos bruscos com o conjunto. Às vezes, o movimento que o cavalo faz, a carreta não consegue acompanhar. E aí é onde ocorre o tombamento, né? Acho que isso era um fator importante também a ser mencionado, né? Essa questão de manter o conjunto alinhado, reduzir a velocidade e voltar para a pista da forma mais suave possível. Então, outra informação também, a gente foi comentando, falando, e algumas coisas sim vai sair fora, às vezes a gente não comentou. Uma questão importante, tem bastante pessoal aqui da manutenção, inclusive acompanhando aqui, é a questão da manutenção do veículo. Vocês sabem que a Contato preza muito pela manutenção dos seus equipamentos, seus veículos. Fazemos aí sempre as nossas manutenções preventivas, corretivas, né? E assim, você motorista, o veículo que você está trabalhando, ele é praticamente a sua casa. Então, cuidar bem do seu equipamento, tá com problema de manutenção, traz o veículo para fazer manutenção. Não estão querendo fazer, busca apoio da nossa equipe de SSMA para a gente muitas vezes intervir, né? Muitas vezes é questão de logística ou custo,
não é problema, a gente precisa sempre entender as consequências, né? Muitas vezes a gente vai conseguir fazer uma manutenção, mas qual que é a consequência de não fazer essa manutenção? Muitas vezes uma manutenção simples, né? Às vezes uma troca de uma peça, mas essa peça simples ela pode causar consequências muitas vezes de risco de acidente. Então, nós precisamos sim trabalhar sempre junto com vocês, e aí vem a nossa função, que é dar esse apoio para vocês, motoristas. A equipe da manutenção está lá sempre, né, de prontidão, executando as atividades, né, de forma garantindo a qualidade da manutenção, fazendo sempre da melhor forma possível, seguindo os procedimentos, observando situações que podem gerar risco. Eles fazem da melhor maneira possível. E a gente também, né, também fazendo a nossa parte, você como motorista, mantendo aquele veículo dentro da sua manutenção adequada, que vai garantir também a sua segurança. Se você precisar a qualquer momento, né, ele não vai dar problema. Então, sim, isso é uma coisa que a Contato preza muito, né, a questão da manutenção. Troca de pneus, suspensão, freio, né, não, com certeza. Tudo é muito relativo para Contato. Qualquer detalhe é importante, a gente, né, sempre está trabalhando nessa questão da manutenção. Tem até estudos nesse sentido, né? Que assim, a gente tem como variável de um tombamento 3 fatores. Primeiro fator, questão do equipamento. As manutenções devem ser feitas aí regularmente, né? De acordo com os reparos ou com os eventuais problemas que foram identificados, né? Segundo fator, questão da infraestrutura, que é aquilo que a gente já mencionou, que é a rodovia que está sendo escolhida, a rodovia que a pessoa está trafegando, quais os pontos críticos, em qual local que eu devo redobrar a minha atenção, que eu devo reduzir ao máximo a minha velocidade, né? E a gente tem como terceiro fator a questão das pessoas envolvidas nesse processo, né? As pessoas envolvidas nesse processo devem ser treinadas para a realização das atividades, né? A nossa equipe é uma equipe que é muito bem treinada e capacitada, né? Regularmente. Já vem para a transportadora com uma bagagem muito boa. E essas instruções, esses treinamentos aí que a gente realiza frequentemente, diariamente, também contribui ainda mais para aperfeiçoar aí, não só os condutores, mas até mesmo a gente, né? Porque tem estudos que falam que você aprende muito mais quando você ensina do que visualizando aí um cenário. Então, essas também são as 3 variáveis de um tombamento. São os equipamentos, a infraestrutura e as pessoas envolvidas aí no processo. Tenho certeza aí que todos são capacitados e são empenhados aí em desenvolver suas atividades com total segurança, né? A prova disso é o baixíssimo número de ocorrências que a gente tem. É isso daí. A gente tem um baixo número de acidentes, né? E precisamos, cada vez mais que a gente tem menos acidente, mais a gente tem que ter mais atenção, né? Não é porque não aconteceu, faz tempo que não acontece, porque acontece pouco, que a gente não pode baixar a guarda, é que a gente tem que manter mais a guarda, porque acidente é como se fosse, né, uma pirâmide. Quanto mais situações podem gerar um acidente, mais o risco de acontecer. Então, quanto mais acontece riscos de que podem acontecer o acidente, maior o risco de realmente acontecer. Pode muitas vezes demorar para acontecer, mas pode acontecer. Então a gente tem que estar sempre atento para que não aconteça. O objetivo principal é não acontecer o acidente. Pequenos incidentes, né, e até mesmo acidentes leves são indícios de que pode acontecer uma coisa mais grave aí futuramente se não mudar o cenário. É isso daí. Pessoal, então eu queria agradecer aí o Fabrício, agradecer todo mundo que participou aí. Eu acho que a importância do tema, né? A gente ficou aí praticamente 1 hora falando aí, mas a importância do tema muitas vezes não, é tema para um assunto aí, tem assunto para você falar horas e horas.
A gente tentou enxugar o mínimo possível, aí, mas falando pontos importantes que vão, né, conseguir garantir, né, se a gente cumprir principalmente esses pontos que a gente falou aí, que foram falados por mim e pelo Fabrício, se vocês conseguirem garantir pelo menos esses pontos, a gente consegue, né, ter uma condição adequada, uma condição segura para que eu consiga reduzir o risco de acidente, né, que eu possa voltar para casa com segurança e encontrar minha família lá e fazer também, né, o que é a missão da Contato, que é proporcionar segurança, né, garantir a segurança, a tranquilidade de todos, né, tanto dos clientes, dos acionistas, dos funcionários. Então, garantir essa segurança, essa tranquilidade no transporte de cargas críticas. Beleza, Fabrício? Não, muito bom, Thiago. Só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, com nossos amigos aí da estrada também, equipe de manutenção, equipe administrativa, enfim, a todos que participaram, né? É uma ferramenta nova, né? Essa questão do diálogo de segurança online, só que a gente está vendo cada vez mais a utilidade dela, né? E o tanto que a gente consegue alcançar de motoristas e de público, né? A gente vê hoje aqui mesmo, ó, a gente tem participação de Camaçari, Bahia, tem participação aí de Curitiba, participação aí de Americana, Paraná. Então, assim, diversas localidades que, se fosse presencialmente, né, impactaria e provavelmente a pessoa não teria participado aí desse bate-papo, né? Então, com essa ferramenta, a gente consegue alcançar cada vez mais os colaboradores, né? E é importante também para quem está participando fazer essa divulgação para o colega, né? Participei da live lá, o pessoal de segurança do trabalho abordou o tema prevenção a tombamentos. Quando tiver mais, se puder participar, participa, porque é bom, enfim. Sempre um estimular o outro a participar e a gente ter essa adesão, né? Porque quanto mais gente participar desses diálogos, para a gente mais conhecimento, né? Exatamente. A ideia de tudo isso daqui é trazer o conhecimento. O grande problema, muitas vezes, até mesmo do acidente, é a falta de conhecimento. Aconteceu, eu não sabia que ia acontecer aquilo. Então, quando você sabe que pode acontecer, você diminui o risco de realmente gerar um acidente, porque você, sabendo que aquilo é arriscado, sabendo que pode acontecer um acidente, você toma a atitude, aí você vem com a atitude. Eu tomo a atitude e não vou fazer dessa forma porque é arriscado, né? Então, a questão do conhecimento é essencial, né? E importantíssimo, né? Por mais que eu sei de tal assunto, eu sei, eu conheço, mas nunca a gente vai saber tudo, né? Por mais que seja o mestre, o doutor, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado em tal assunto, ele nunca vai saber de tudo. Sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter um assunto diferente que vai acontecer e a gente vai ter vai ter mais oportunidade de conhecimento. Outro ponto importante também, Thiago, igual você mesmo mencionou, é que assim, o tema prevenção a tombamentos, ele é um tema muito denso, né, muito complexo. A gente fazendo aquele processo aí de reduzir o conteúdo, mesmo assim deu 1 hora, mas assim, para os demais temas, a gente vai procurar no máximo aí fazer 20, 25 minutos, lógico, abordando todo o conceito, trazendo todas as informações principais, mas até para não ficar cansativo para vocês também. A ideia realmente não é deixar cansativo. Lembrando que o link que vocês receberam aí fica gravado o vídeo, né? Vocês depois podem observar, assistir de novo. Eu entrei no finalzinho da live. Eu não peguei o assunto todo. Depois que a gente fechar aqui, depois de um tempinho, ele vai salvar o vídeo completo nesse mesmo link. E aí você consegue ver lá desde o início como que foi, como que começou, né? E aí pode compartilhar com os demais amigos, compartilha, eu assisti, não assisti, então vou passar para você aí no WhatsApp, você assiste lá.
E se tiver dúvida, pessoal, estamos com as portas abertas. Telefone, WhatsApp, pessoalmente lá na Contato, né? A gente está com a turma reduzida aí, mas tem sempre, todo dia tem algum membro da equipe que está com dúvida, está precisando de alguma coisa, nos procure. As portas estão abertas, a gente está aqui para dar o apoio para vocês, né? Nosso setor é um setor de suporte, né? Então, assim, quanto mais próximo a gente estiver do transporte, dos motoristas e até mesmo das demais equipes, manutenção, administrativo, melhor, né? Porque aí fala todo mundo a mesma língua, né? É isso daí. Pessoal, boa noite. Agradeço a participação de vocês aí. Espero que tenha contribuído aí para vocês, para auxiliar e agregar, né, conhecimento para vocês. Muitas vezes ficamos aqui, eu e o Fabrício, 1 hora conversando aqui, mas às vezes um detalhezinho que eu comentei, que o Fabrício comentou, poxa, vai fazer diferença, e faz, viu? Então ter essa cabeça aberta para que a gente possa cada vez melhorar mais e pensar cada vez de uma forma mais melhor, né? Evitando sempre acidente, sendo uma empresa segura, né? E aquele lema da Contato, né? Sempre em frente, sempre à frente. Até o Aguinaldo aqui mandou um comentário, somos um time, é isso daí, somos um time, estamos todos juntos, e precisar da gente, estamos aí. Muito obrigado pela participação de todos, pessoal. Valeu, obrigado, pessoal. Estou encerrando aqui então a live, né, de hoje da DS. Voltamos semana que vem. Essa semana a gente não teve aí na terça-feira, né? Ontem não conseguimos fazer, mas mantemos o mesmo padrão. Às terça-feiras, a partir das 18 horas, né? Hoje fizemos um pouquinho mais tarde, mas mantemos o padrão aí das terça-feiras às 18 horas, né? Sempre aí atentos aí. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço. Boa noite a todos.